a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil nesse particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalho supremo, Simão Pedro seguiu o mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados destes para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Amado Mestre Jesus, divino amigo de nossas almas, a nossa gratidão, Senhor, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos para o estudo do Teu Evangelho de amor e de luz. Que saibamos, Senhor, aproveitar essas oportunidades de estudo, de aprendizado, internalizando em nossos corações e mentes essas lições de vida eterna, para que possamos nos tornar um instrumento de Tua paz. Nossa gratidão aos amigos espirituais da casa de André Luiz, que a paz, a harmonia envolva todos nós aqui presentes, que possamos envolver a nossa querida Valéria na palestra da tarde de hoje, envolvendo-a em boas vibrações. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Tomei a liberdade de tirar a máscara aqui, porque estamos no distanciamento social aqui. Eu acho que a voz fica mais clara para todos ouvirem. Nós vamos... É com muita gratidão, né, que eu estou aqui novamente, agradecida por essa casa maravilhosa, pelos amigos espirituais que aqui se encontram, e que nos fortalecem, que nos amparam, que nos dão coragem, ânimo, e estão sempre a nos auxiliar, mesmo sem a gente enxergar com os olhos materiais, mas eles estão do nosso lado, nos auxiliando diariamente. E o tema que, como foi me proposto um tema livre hoje, eu abri esse livro Espírito da Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e abri na lição número 48, Renascer e Remorrer. Falarei sobre essa lição no finalzinho. Então, nós vamos estudar sobre isso. E iniciando, não tem como ser diferente, pegando o livro Nosso Lar,
na mensagem que o nosso mentor da casa nos oferece, nosso mentor André Luiz. André Luiz, na mensagem dele, ele já coloca assim para a gente: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitaremos ainda? Isso é o que o André Luiz nos coloca aqui, logo na mensagem do livro Nosso Lar. E aí a gente inicia a nossa fala falando sobre o renascer, a nossa reencarnação. Iniciando o ano de 2022, nós estamos renascendo novamente. Ou seja, diariamente a gente renasce. Diariamente a gente pode fazer coisas diferentes que estão ao nosso alcance. Diariamente podemos fazer coisas que ontem nós não fizemos e que hoje a gente pode melhorar. Ontem eu fiz algo que não me agradou, ou fiz algo a alguém, ou magoei alguém que eu não queria magoar. Então amanhã eu vou renascer novamente e vou procurar fazer de novo, fazer diferente. E na reencarnação, no Livro dos Espíritos,
Você viaja em cada parágrafo é um ensinamento para a gente. E ali André Luiz aprende, né, que a reencarnação de Segismundo se dá célula a célula, que Segismundo precisou diminuir seu perispírito, se tornar uma criança para poder ficar ali colado à mãe. E assim, né, depois desse melhoramento e desse sonho de Adelino, eles tiveram um novo sonho, onde a Raquel recebeu Segismundo nos braços e Adelino junto com ela. Então você vê como é o trabalho da espiritualidade para nos proteger na nossa reencarnação. É claro que tem toda uma organização, e André Luiz fala, o Alexandre fala aqui nesse livro, é toda uma organização no plano espiritual. Ninguém está sozinho. Todos nós temos um programa. Nós temos lá, nós combinamos lá o que nós iríamos fazer aqui. Mas nós precisamos, né, abrir nossas mentes, nossos corações, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para ver se tudo o que está nos acontecendo, o que eu estou fazendo, se condiz com os ensinamentos de Jesus. Se condiz, tenha consciência tranquila, porque você está fazendo o que deve ser feito. Se o outro ainda te persegue, se o outro ainda te calunia, se o outro ainda fala de você, deixa ele, porque ele também vai responder. E nós temos a lei de ação e reação. Nós temos a lei do livre-arbítrio, nós temos escolhas. E Deus nos respeita, porque a lei é dele. E ele nos respeita as nossas escolhas. Que possamos fazer escolhas certas, escolhas que vão deixar a gente mais tranquilos e que vão deixar também aqueles que nos cercam mais tranquilos também. Porque tudo depende da nossa ação e a gente influencia sempre o outro. A gente influencia pelo pensamento, a gente influencia pelo nosso sentimento. Então, que a gente possa ter bons sentimentos, bons pensamentos, mesmo aquele que não gosta da gente, né? Que a gente ofereça a ele sempre uma rosa branca ao anoitecer. Eu garanto para vocês que o coração amolece. E aí a gente tem também um exemplo do livro Nosso Lar, no próprio livro Nosso Lar, da mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz havia conversado com André Luiz que ela iria reencarnar para ajudar o pai, porque o pai ainda se encontrava lá nas zonas inferiores. E o pai estava ligado a 2 espíritos que ele havia aqui na Terra traído a mãe de André Luiz, a sua mulher. E a mãe de André Luiz explica: eu vou reencarnar, vou ter seu pai novamente como meu marido, e nós vamos ter as duas mulheres, né, com quem ele se havia se ligado, vão ser nossas filhas. Então, o espírito superior, ele vem sempre ao nosso encontro, ao nosso auxílio. Nós é que não conseguimos chegar até o espírito superior. Nós que somos espíritos ainda imperfeitos, que ainda deixamos com que os nossos vícios tomem conta das nossas atitudes e pensamentos, a gente não consegue chegar até eles, mas eles chegam até nós, eles vêm até nós nos auxiliar. Então, por isso, a importância da reencarnação, do progresso, da família, a importância da família. A gente viu, né, no próprio Evangelho de Jesus, Jesus nos deu esse exemplo. Nasceu numa manjedoura, ele teve um pai e uma mãe. Nasceu simples, ele era rei, mas ele nasceu simples ali. Ele precisava de muita coisa? Não, e nós também não precisamos de muita coisa para sermos felizes ou para fazermos o outro feliz. Nós precisamos sim de amor, amar mais. Esse sentimento é que está escasso nos corações dos homens.
Os homens não estão deixando com que esse sentimento tome conta deles. Porque a gente só precisa disso, amar. Se a gente olhar o mandamento maior, é amar. Nós precisamos amar. E agora eu vou falar do remorrer, né? Então a gente renasce e a gente remorre sempre. E seremos lá na vida espiritual o que formos aqui. Estaremos ligados com os espíritos lá de acordo com o que fizemos aqui, ou com as ligações que tivemos aqui, ou com os nossos sentimentos, com os nossos apegos ou desapegos. Tudo vai depender de nós. Se nós aqui estamos acostumados a trabalhar no bem, a estarmos sempre ativos, procurando ajudar, é isso que a gente vai fazer lá na vida espiritual. Se nós aqui fazemos fofoca, falamos do outro, perseguimos o outro, a gente também vai se afinizar lá com espíritos que gostam de fazer esse tipo de fofoca, de ter esse tipo de atitude. E quem nos diz isso, aqui também, no livro dos médiuns, no capítulo da obsessão, no capítulo 23, Kardec traz para a gente aqui uma experiência de duas irmãs, né, que sofriam obsessão, né, por espírito, que apedrejava a casa delas, as roupas saíam do armário, escutava barulho, enfim, tudo isso, e elas não aguentavam mais isso. E aí elas foram, porque elas também não acreditavam, né? Mas viu que tinha alguma coisa anormal acontecendo. E chegaram a Kardec e pediram auxílio, né, aos espíritos. E olha o que o espírito falou. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos espíritos seus protetores que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que o de dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências para se confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor ao próximo e a caridade. Não falo da caridade que consiste em dar e distribuir, mas da caridade da língua, pois, infelizmente, elas não sabem conter as suas e não demonstram, por atos de piedade, o desejo que têm de se livrarem daquele que as atormenta. Gostam muito de maldizer do próximo e o espírito que as obsidia toma a sua desforra, porquanto em vida foi para elas um burro de carga. Pesquisem na memória e logo descobrirão quem ele é. Então, esse aqui foi o recado que o Espírito deu àquelas duas irmãs. Elas estão encarnadas, o que elas teriam que fazer? Primeiro, vocês viram aqui a atitude que ela teve com esse espírito quando ele estava encarnado. E aí, o que acontece quando ele vai para o plano espiritual? Continua perseguindo elas. Assim é a nossa vida também. A nossa vida aqui, a nossa vida lá. Se nós temos a consciência, ou se nós temos condições, somos sensitivos e sabemos que de repente eu estou fazendo algo que, poxa, eu não estou acostumada a fazer, poxa, eu não faço isso, por que eu fiz isso hoje? Ou por que eu falei assim, ou por que eu agi assim? Alguma coisa está errada. Então, façamos uma prece. Procuremos mudar nossas atitudes. Procuremos mudar os nossos sentimentos para que a gente consiga, né, se afinizar com espíritos de luz. Espíritos que vão nos beneficiar em nossa vida diária. E não aqueles que vão nos prejudicar. Mas oremos pelos nossos inimigos, porque foi isso que Jesus nos pediu. Orar para os inimigos. Nós sabemos que quando a gente desencarna, também a gente vai para lá com a lei de afinidade nossa.
Nós sabemos também que tem a lei de ação e reação. Tudo que a gente faz é o que a gente vai receber. Então, se a gente planta amor, a gente vai colher amor. Se a gente planta limão, a gente não vai colher maçã, a gente vai colher limão. E aí, a gente precisa entender o que a gente quer da nossa vida. No livro Ação e Reação, André Luiz também traz vários exemplos, mas um deles, que eu acho também muito importante para nós refletirmos, é a lição de dois obsessores, né, que obsidiam o sobrinho, porque eles, né, enquanto encarnados, junto com outro irmão, eram 3 irmãos. Um irmão, né, que era muito materialista, levou esses 2 irmãos para passear no rio e os afogou. E ficou com toda a fortuna da casa, né, dos pais. Ficou com tudo. Ele queria fazenda, ele queria tudo. Os irmãos morreram. O que aconteceu no plano espiritual? Os irmãos, com raiva, começaram a obsidiar ele até que ele desencarna, e aí continuou a obsidiar o filho dele. E aí o filho, né, também ali com muitas dificuldades, mas o Silas, que é o mentor desse livro, ele conversa com eles, e aí eles têm um diálogo, é muito importante também, muito interessante esse livro, aconselho a vocês a adquirirem também, se puderem, e a ler esse livro Ação e Reação. Eles conseguem, né, Silas consegue, depois de muita conversa, de muita doutrinação, fazer com que aqueles obsessores, que são inteligentíssimos, porque eles vão no ponto nosso fraco, e eles dão uma aula ali para o Silas. Por que acontece isso comigo? Por que eu perdi isso? Por que fulano fez isso comigo e tal? Porque eu sou assim, porque eu tenho esse defeito, porque eu tenho essa dificuldade. E ele falava que a dificuldade, né, o que o coração, né, daquele sobrinho estava impregnado era com relação à materialidade, o ouro, a posse, tudo ali da fazenda. Só que Silas, depois de muita doutrinação, conversa com eles e explica a eles que eles vão reencarnar. E eles vão reencarnar como filho do filho e vai ter a posse de tudo. Então a vida é assim. Uma hora a gente está aqui no baixo, uma hora a gente está no alto, e assim é a nossa vida. A gente não precisa ficar preocupado, né, com o amanhã. A gente tem que ficar preocupado com o hoje. Eu tenho que viver o hoje, eu tenho que aprender a viver o meu presente. O passado já passou, não volta mais. O futuro a gente não sabe qual vai ser. Vai depender do que a gente faz hoje. Então, o meu amanhã vai depender do meu hoje. O que eu estou fazendo hoje para que eu tenha um amanhã melhor?
ficar assim, não tem porquê. O André Luiz, ainda lembrando dele, o André Luiz saiu do plano material e foi direto para o umbral. Mas por quê? Vamos lembrar por que aconteceu isso com o André Luiz, por que ele ficou mais de 8 anos no umbral. Porque ele não deu tanta importância assim, mas ele também não tinha o conhecimento que nós temos, então a nossa responsabilidade também é maior. Ele não tinha conhecimento da espiritualidade. Para ele a vida era material, ele era médico, né? E para ele era aquilo ali, era aqui, pronto, acabou. Só que quando ele viu que ele estava num plano que ele mesmo sabia que existia algo além, mas ele demorou a conseguir se quedar. E a gente sabe que isso aconteceu quando ele faz aquela oração ao Supremo, ao Universo. E aí ele é amparado por Clarencio, é resgatado do umbral. Então aqui o Dimas, ele estava tendo o auxílio da espiritualidade na sua desencarnação. Só que o mentor explica para André que Dimas estava tendo muita dificuldade para desencarnar. Dimas estava muito abatido, ele não conseguia, ele precisava da ajuda realmente da espiritualidade ali e da sua mãe, que a sua mãe estava ali do lado dele. E André Luiz pergunta, né, mas por quê? Porque Dimas era muito apegado à família e Dimas não conseguiu doutrinar a família o desapego. E aí isso afetou na desencarnação dele. Aí a gente vai para o outro, Cavalcante, que era católico, mas trabalhava no bem, ajudava as pessoas, mas tinha um problema com uma pessoa que ele havia se envolvido. E aí ele passou também por muitas dificuldades, porque Cavalcante não conseguia se desvencilhar do passado dele. Teve ajuda espiritual, porque Cavalcante foi um trabalhador do bem. Aí temos a desencarnação de Fábio. Fábio também foi um espírita. E ele teve tuberculose. Mas Fábio, esse foi assim, quando você pega o livro e lê como cada espírito se encontrou no plano espiritual, você vê que Fábio ajuda a Dimas, ajuda a Cavalcante, porque Fábio sai aqui do plano da Terra tranquilo, com a consciência tranquila. O Fábio fez o trabalho, o dever dele de casa perfeito. O Fábio, ele conseguiu educar, doutrinar, evangelizar a família dele, os filhos dele, a mulher dele. E aí não teve nenhum problema no desenlace dele. E aí nós vemos também o desencarne de Adelaide. Adelaide era evangélica. E a Adelaide, ela tinha um instituto evangélico onde ela tinha crianças, idosos, ela cuidava de muita gente, ela tinha uma obra no bem imensa. E as pessoas que lá trabalhavam eram muito agarradas com ela. E as pessoas é que não conseguiam, né, deixar ela, e ela também, que, né, gostava do trabalho que ela fez, que ela plantou, ela também estava um pouco preocupada. Mas quem acolhe Adelaide no plano espiritual? Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes vai em seu auxílio, ajuda ela, conversa com ela. E aí ela consegue se desvencilhar. E aí, para sermos fidedignos também, eu quero ler aqui o finalzinho que Jerônimo, né, que é o mentor, ele coloca para o André Luiz, na desencarnação de Adelaide. A cooperação de nosso plano é indispensável no ato conclusivo da liberação. Todavia, o serviço preliminar do desenlace, no plexo solar e mesmo no coração, pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado, quando este haja adquirido durante a experiência terrestre
o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Não há, portanto, motivo para surpresa. Tudo depende de preparo adequado no campo da realização. O que a gente está fazendo para a gente ter o nosso desenlace, nosso preparo adequado? Porque renascer e remorrer será para sempre. E quem nos diz isso, Recados, no livro Recados do Além, no capítulo 28, Emmanuel coloca lá na lição Imortalidade. É um suicida, né, que ele despertou no plano espiritual e trazendo a sua chaga. Porque nós sabemos também que só quem pode tirar a nossa vida é Deus, porque Deus nos criou. Então, nós não tiramos a nossa vida e não tiramos a vida de ninguém. Então, Deus tira a nossa vida, mas nós precisamos o quê? Passar pelas nossas provas aqui na Terra com resignação, com coragem, com fé. Porque se estamos passando dificuldades hoje, é porque o amanhã será ditoso. O amanhã será mais florido em nossa vida. Se hoje tem espinho, amanhã a gente vai ter flores, mas sem espinho, margaridas na nossa vida. Então, a gente precisa entender, né, e não se revoltar, porque a revolta é que aí vai fazer com que, quando a gente desencarnar, né, qual a afinidade, quais os espíritos que a gente vai se ligar. E aí Emmanuel coloca, né, o suicida fala: meu Deus, onde a morte em que eu entrei? Aí o espírito escuta: meu filho, sairás da morte quantas vezes forem necessárias, mas da vida jamais. Porque a vida é a vida. Nós aprendemos isso com Jesus. A morte não existe. Existe a morte do corpo físico. É claro, o corpo físico se desgasta. Então, o corpo morre. Mas o espírito não. Então, a gente vai viver sempre. A nossa vida é eterna. Passamos por momentos difíceis, estamos passando ainda por momentos difíceis da pandemia. Perdemos entes queridos, sim, como eu também perdi entes queridos. Sei que todos aqui devem ter perdido alguém, ente querido, um amigo, um familiar, um vizinho. Mas, se nós ainda estamos aqui, é porque Deus tem uma missão para a gente. E a gente não pode desfalecer. A gente tem que ter força, entender, né, os reveses, as perseguições, as coisas que acontecem para tentar tirar a gente do bom caminho, mas a gente continuar no bom caminho. Porque Deus quer que a gente cresça, evolua. E a gente vai crescer, evoluir, se a gente conseguir passar com a cabeça erguida diante das provas que chegam até nós. No livro O Consolador, Emmanuel, na questão 148, fizeram a pergunta ao Emmanuel, né? Que espera o homem desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos da vida de além-túmulo? E Emmanuel responde: a alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se verifica nas sociedades do mundo. As vossas cidades não se encontram repletas de associações, de grêmios, de classes inteiras que se reúnem e se sindicalizam para determinados fins, conjugando idênticos interesses de vários indivíduos? Aí não se abraçam os agiotas, os políticos, os comerciantes, os sacerdotes, objetivando cada grupo a defesa dos interesses próprios? O homem desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com o seu pensamento,
de modo a continuar o mesmo gênero de vida abandonado na Terra. Mas tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas, a sua mente reencontrará as obsessões de materialidade, quais as do dinheiro, do álcool, obsessões que se tornam o seu martírio moral de cada hora, nas esferas mais próximas da Terra. Daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo como a tarefa de preparação para a vida espiritual, sendo indispensável à nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração sempre puro. Então, que a gente possa ter um coração sempre puro, que a gente possa se preparar aqui, todas as nossas atividades. Eu sou dona de casa, então eu vou fazer o melhor na minha casa, para os meus filhos, no meu lar, para o meu marido, para a minha esposa. Eu vou me dedicar da melhor forma possível. Mas é um servicinho aqui, não importa. É um copo d'água ali, não importa. Mas que dê um copo d'água, que faça esse servicinho com amor, com dedicação. Coloque o teu melhor do sentimento ali, porque vocês não estejam enganados. Tudo isso é contabilizado no plano espiritual. Porque o plano espiritual é muito mais organizado do que nós aqui. Nós, às vezes, nos deixamos desorganizar pelos nossos vícios, vaidade, orgulho, inveja, ciúme. Isso tudo atrapalha a nossa vida. Então, a gente precisa deixar isso de lado e trabalhar o nosso coração, deixar as nuvens claras, tirar as nuvens escuras e deixar as nuvens claras tomar conta do nosso coração. Mas é difícil, hein, Valéria? Eu estou procurando fazer o bem para fulano e fulano continua pisando no meu calo. Tudo bem, mas continua. Pelo menos você vai sair daqui com certeza com a consciência tranquila e vai estar socorrida no plano espiritual quando for chegada a tua hora, pelos benfeitores, por aqueles que te amam e sabem o que vai no seu coração, porque o que vai no seu coração é o que conta. A intenção é tudo. Não adianta fazer coisa por fora, Não adianta. O que vale é o que está dentro de nós. É como nós estamos tendo, qual a intenção que a gente tem naquilo que a gente procura fazer. E para terminar então, para fechar, que foi o tema de hoje, que está no livro Espírito da Verdade, Renascer e Remorrer. A lição é de Lins de Vasconcelos, ele foi presidente da Casa Espírita, da Federação Espírita do Paraná, e eu trouxe aqui a lição que ele nos trouxe. Lição número 48, Renascer e Remorrer. Usufruímos na espiritualidade o continente sem limites, de onde viemos no universo físico, o mar sem praias em que navegamos de quando em quando, e na vida eterna o abismo sem fundo em que desfrutamos as magnificências divinas. No trajeto multimilenário de nossas experiências, aprendemos entre sucessivos transes de nascimento e desencarnação a alegria de viver, descobrindo e reconhecendo a necessidade e a compensação do sofrimento, sempre forjado por nossas próprias faltas. Já renascemos e remorremos milhões de vezes, contraindo e saldando obrigações, assinalando a excelsitude da providência e o valor inapreciável da humildade, para saber, enfim, que toda revolta humana é absurda e impotente. Se as lutas do burilamento moral não têm unidade de medida, a ação do amor é infinita na solução de todos os problemas e na medicação de todas as dores. Tolera com paciência as inevitáveis, mas breves provas de agora, para que te rejubiles depois. Nos compromissos espirituais, todos encontramos solvibilidade por meio do esforço próprio. Aproveitemos a bênção da dor na amortização dos débitos seculares que nos ferreteiam as almas, perseverando resignadamente no posto de sentinelas do bem, até que o Senhor mande render-nos com a transformação pela morte.
Sempre trazemos dívidas de lágrimas uns para com os outros. Vive assim em paz com todos, principalmente junto aos irmãos com os quais a tua vida se entrecomunica a cada instante, legando por testamento e fortuna atos de amor e exemplos de fé, no fortalecimento dos espíritos de amigos e descendentes. Se há facilidade para remorrer, há dificuldades para renascer. As portas dos cemitérios jamais se fecham, contudo, as portas da reencarnação só se abrem com a senha do mérito, aurido nas edificações incessantes da caridade. As dores iguais criam os ideais semelhantes. Auxiliemo-nos mutuamente. O Evangelho, o livro Luz da Evolução, é o nosso apoio. Busquemos Jesus, lembrando-nos de que o lamento maior, o desesperado clamor dos clamores, que poderia ter partido de teus lábios na potência de 1000 ecos dolorosos, jamais chegou a existir. Então, que sejamos exemplos vivos do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Que nós possamos, sim, modificar o outro com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos positivos, com os nossos sentimentos. Porque os nossos pensamentos e sentimentos alcançam o outro. Vocês não têm noção de como alcançam. Então, que nós possamos fazer o melhor que tiver ao nosso alcance. E que Jesus continue com todos vocês. Que vocês tenham um ano de muitas realizações positivas. Que seus familiares estejam com saúde. E que aqueles que por algum motivo já foram para a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, que eles também possam ser recebidos em luz, que eles possam estar sendo acariciados pelos benfeitores e que todos vocês tenham um ano de muita felicidade, muita paz. Todos nós já fomos beneficiados com o passe pelos mentores espirituais da nossa casa. Aquele que precisar ir até a livraria ou a tesouraria, que aguardem. E aqueles que saírem, saiam e aguardem os que precisarem ir à livraria ou à tesouraria. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, é com muita alegria, Senhor, em nossos corações, que te agradecemos pela bênção da oportunidade que aqui tivemos desta palestra abençoada na tarde de hoje. Que possamos aproveitar a oportunidade da reencarnação, deste novo ano que se inicia. Que possamos fazer o nosso melhor e dar o nosso melhor. Rogamos a Maria, nossa Mãe Santíssima, que peça ao seu Filho amado para nos envolver em vibrações de paz, de harmonia, abençoando o nosso planeta Terra, para que possamos trabalhar e fazer o nosso melhor, dando o nosso melhor, para que tenhamos um mundo melhor, que a gente possa trabalhar no dia a dia da nossa caminhada terrena, dando a todos o que há de melhor em nossos corações e mente. Que este ano seja um ano de paz, de harmonia, de saúde para todos nós. E que possamos continuar na caminhada terrena, dando o nosso melhor. Que a paz, a harmonia continue a nos envolver. Que possamos voltar aos nossos lares em paz, tranquilo e com saúde. Que tenhamos uma semana de harmonia. Que assim seja. Graças a Deus.